Guerra no Iêmen, falei que ia falar dela, né? A guerra no Iêmen, ela começou em 2015. Onde fica o Iêmen? No Oriente Médio, perto do Golfo ali Golfo de Aden, no sul do Oriente Médio. Na Península Arábica, né? Peguem um mapa aí, trabalhem um mapa, tá? E lá tem um grupo separatista que não concorda com o governo em exercício, que é os Houthi. Então, os Houthi têm articulado ataque, né, ao governo em exercício. Só que o Houthi é um grupo pequeno, então o que acontece ali? Né? Que o Irã, que é uma grande potência da região, ele apoia os rebeldes Houthi. E o governo em exercício no Irã, no Iêmen, o governo em exercício no Iêmen é parceiro da Arábia Saudita. Então fica dois países influentes, um grande produtor de petróleo e que é parceiro dos Estados Unidos, aliado dos Estados Unidos, que é a Arábia Saudita, financia o governo do Iêmen, que é um país pequeno, mas produz petróleo, né? E do outro lado tem o Irã, que financia os rebeldes Houthi. Qual a diferença entre os Houthis e o grupo que está no poder no Iêmen? O grupo que está no poder, eles é sunita, tá? E o grupo que o Irã apoia é xiita. É o seguinte, gente, sem querer, né? Quando Maomé morre, que é o líder da religião islâmica, quando ele morreu, teve uma disputa pela continuidade do islamismo. Que islamismo seria esse? O Maomé é o fundador do Islã. Supostamente ele recebeu as revelações e transcreveu parte do Corão, né? O Alcorão. Né? Ele não transcreveu porque ele não escrevia, mas ele recitou para que outras pessoas escrevessem. Né? E quando ele morre, vários grupos disputaram o poder e dois grupos principais começaram a debater se o Islã deveria ser seguido a partir dos escritos do Corão, né? Seria com base nas sunas. As sunas seria as partes do Corão, né? Os capítulos, né? As sunas. Aí esse grupo seria os sunitas, tá? Já outros grupos optaram por que quem desse continuidade ao legado de Maomé fosse o cunhado dele, tá? O cunhado dele, né? Que seria o Omar Ali, né? Então, esse grupo era conhecido como os xiitas. Falaram que o Islã tinha que vir dessa linhagem do Maomé, a partir do cunhado e tal, né? E aí, alguns países se orientaram nessa linhagem hoje. Eu vou dar uma aula sobre isso, explicando melhor, tá? Mas só para vocês entenderem que o islamismo não é uma coisa só. Tá? O islamismo, então, tem os sunitas. Então, a Arábia Saudita, a família que está no poder, é uma família do grupo sunita. No Irã, a família que está no poder é uma família do grupo xiita. Tá? E aí, esses grupos, dentro do Iêmen, eles acabam recebendo financiamento, né? O governo iêmene, ele recebe financiamento da Arábia Saudita e os Houthis, que são xiitas, recebem o financiamento do Irã. Aí fica essa disputa, tá? Mas não é tão automático assim, porque tem país que é a maioria sunita, que é aliado de um país xiita. Tá? Então a coisa é mais complexa do que a gente imagina. E não é os únicos grupos existentes. Na Síria, por exemplo, a família do Bashar al-Assad é uma família alauíta. Aí já é outra história. É outra história. É outra história. Tá? Mas só para vocês entenderem que tem nuances ali. Porque no final é uma disputa por riqueza, né? Tem petróleo, fica essa disputa. Às vezes o país está em cima de uma reserva, alta reserva de petróleo. Aí isso aguça a cobiça internacional, ocidental, sobretudo dos países europeus, que não têm muitos recursos energéticos. Tá? Isso vai se aguçar ainda mais com a crise da Rússia. A Rússia corta o gás natural para a França, e o que a França vai buscar? A França vai buscar alternativas em outros países. Na Líbia, por exemplo, que já é um velho conhecido deles, entendeu? Tem uma guerra na Líbia também rolando, por essa disputa territorial, de geopolítica, né? Desde a morte do Gaddafi, isso aumenta isso, entendeu? Então, a guerra no Iêmen, no Golfo Pérsico, tem essa nuance aí, tá? É uma guerra por procuração, Dali Parim. É uma guerra por procuração, porque é dois países que, se eles entrarem em guerra diretamente, vai se dar mal. Por quê? O Irã tem arma nuclear.
Né? O Irã tem, já desenvolveu essa tecnologia. Tá? Só ainda não exteriorizou isso. Né? Tanto é que o Brasil articulou esse acordo, tá? Lá atrás. Acordo de Teherã, na época do Celso Amorim, ministro do Lula, 2015, teve, né, esse acordo, o Acordo de Teherã. Então foi articulado. Aí depois voltou, porque o Obama ele quebrou o acordo, aí o Irã voltou a produzir, desenvolver desenvolvimento de urânio para uso para fins não pacíficos, né? Tá? Tratado de Teherã poria fim nisso. Aí o Irã, para entrar diretamente em guerra com a Arábia Saudita, que é parceiro dos Estados Unidos, isso daí ia ser muito arriscado, né? Então, esses países acabam usando grupos menores em países vizinhos, próximos, para financiar essa geopolítica fora do seu território. Aí vira uma guerra por procuração, para financiar esse conflito. Então, o IEM, que é um país pequeno, vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui é o Mar Vermelho, aqui é o Golfo de Aden, tudo isso aqui é o que a gente chama de Península Arábica. É bem maior que isso, como vocês veem no mapa aqui, tá? Só que ó, o Iêmen está aqui e a Arábia Saudita está logo acima. E o Irã está mais para cá. Tá? Então aqui você tem essas áreas vermelhas são áreas controladas pelos Houthi, ou Houthi. E não limitando-se a isso, tem áreas também controladas pela Al-Qaeda. Então é um barril de pólvora essa região. Tá? Então a Arábia Saudita ela não invadiu o Iêmen. O que ela fez? Ela fornece armamentos para os poderes locais. Ela não invade, ela fornece armamento. Porque se ela invadir, é uma guerra declarada, né? Uma guerra declarada. Porque o Iêmen é um país soberano, reconhecido pela ONU, né? Então a invasão de um país de uma potência por outro, de um país por outro, isso causa um constrangimento internacional. Aí pode sofrer embargos econômicos, tal. Então ela vai dar armas para o grupo local, porque isso não é proibido, vamos dizer assim. É uma venda de produtos, né? Vende as armas, aí fornece armas a preços baixos ou a juros baixos, tá? Só que aí os Houthis também são aparelhados pelo Irã. Aí o Irã vai lá e apoia os rebeldes Houthi. A diferença é que ele está apoiando um grupo que não está no poder, só que está ganhando espaço ali. Começa a controlar lugares que tem petróleo, que tem recursos. Aí é uma guerra aí é uma guerra por procuração. Tá? É uma guerra regional, é regional. Só que é uma guerra por procuração. Você toma lá, toma aqui, toma aqui. Você não vai diretamente, mas isso é uma covardia, né? É uma covardia. Porque o conflito não está na sua fronteira. Essa foto é de uma região do Iêmen, tá vendo? Daqui, se eu não me engano, era parece uma arquitetura de uma mesquita, né? Um pouco mais alto, assim, e tal, entendeu? Num bairro, um bairro como o nosso, gente, assim, com crianças brincando, com escolas, tá, mas, ó, se limita aí só. E olha que céu bonito, né? Olha que céu bonito. Mas é isso, né? Então é uma covardia, porque você faz a guerra no território fora do seu. Ah, com certeza. Onde tem covardia, tem os Estados Unidos no meio. Porque os Estados Unidos, indiretamente, ele financia, né? Porque a Arábia Saudita... Tá? Vamos para o próximo slide. Como diria Mia Couto, é do podre que a terra se alimenta.